Boa noite. Estamos aqui falando do artista. Mais uma vez, a gente tem trazido sempre pessoas de áreas da arte. Trouxe aqui um grupo de teatro lá de São Paulo. Semana passada nós entrevistamos um carnavalesco aqui do Rio de Janeiro. Estou falando aqui do Rio de Janeiro porque Instagram e mídia vai para todos os lugares do mundo, né? Então, qualquer pessoa distraída, de repente, pode estar do outro lado do mundo e está vendo a gente aqui. Eu tenho o prazer de apresentar hoje o ator Felipe Reis, que é o Falando Artista de hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite. Prazer é Boa meu de noite, estar com Felipe. vocês aqui. Tá, e do meu lado, me ajudando nesse bate-papo, Célio Santos, multifacetário. Para. Pois é, né? Lamentavelmente, quem vive de arte, adoraríamos só viver de arte, mas a gente precisa sempre ter alguma coisa ali, né? Guardado no baú para a gente poder sobreviver. Sim, Né, Felipe? Verdade, verdade. Tem que ter. Então, não é? Tem que ter. Felipe, eu gosto de fazer. Eu sempre falo que as minhas entrevistas, na realidade, tem um bate-papo informal, tranquilo. Eu dou uma olhadinha rápida no roteiro, mas eu gosto sempre de estar do outro lado, aqui do outro lado, com a curiosidade de quem estiver assistindo, às vezes gostaria de perguntar e não tem essa possibilidade. Então, eu sou meio que porta-voz de algumas coisas que as pessoas gostariam de perguntar. Sim. Felipe, você é de qual cidade? Aqui do Rio? Nasceu aqui no Rio de Janeiro? Sim, eu sou da cidade de Magé. Tá entrando o pessoal aí, a Cláudia, o Andrade, diretor de teatro, de cinema, cineasta. Show, A Elci também, atriz. show. Meus amigos aí. Eu sou da cidade de Magé, né? Nascido em Magé. E aí, como que veio. Vamos chegar aí no ator, né? Que hoje a gente vai entrevistar o ator Felipe Reis. Como é que isso começou? Você tinha alguém da sua família que já fazia algum tipo de arte, atuava? Como você decidiu ser ator, Felipe? Então, eu assistia muito a sessão da famosa sessão da tarde, né? Com a minha avó. E minha avó, assim, era uma mineira, né? Mas ela tinha uma cultura, assim, de conhecimento, né? Dos atores, das novelas. E ela foi me contagiando, né? Sempre comentava muita coisa de televisão. Então foi isso que me fez tomar eu acredito que deu start em mim para eu procurar a arte. E também parece que a falta da cultura na minha cidade me inquietou, em certo momento, porque eu tive um professor de literatura na escola aqui da cidade, né, que Uhum. ele colocava a gente para ler os textos, né, dos autores e tal, em pé, em voz alta na turma. E às vezes ele pedia até para interpretar, ele fazia interpretações, né, texto de Luiz de Camões, Machado de Olha, Assis. Então aquilo também me foi um universo que foi me encaminhando aí para esse mundo aí da arte, entendeu? Foi por aí. nossa. E isso aí foi quando? Você era guria ainda, com 12, 10 anos? Quando é? Eu já estava já na escola, eu tive aula com ele desde o primeiro ano, né? Eu tive aula com ele primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então, a minha avó já desde sempre, né? Desde quando eu me conheço por gente, eu assistia filmes com ela. E também tem a questão do meu avô também, né? Que é a questão da música, né? E não é nem o Uhum. lado do ator, mas é a questão da música, o fato de cantar também. Que o canto vem muito do meu avô, que ele tocava e cantava também instrumentos, né? E fazia isso perto de mim. Eu fui conhecer Guilherme Arantes, Tom Jobim, músicas assim com meu avô, um mineiro que tocava um violão e me apresentou essas coisas. Eu ia para domingo, dia de domingo, como qualquer família, né? Tradicional, vai Uhum. almoçar na casa dos seus avós, toda a família. Meu avô me levava pro quarto, ele tinha um cavaquinho, tinha um violão e ele tocava essas músicas. Me apresentou esse universo MPB também. Então, toda a arte se concretizou em mim, né? Fez com que eu procurasse esse universo. Toda essa minha infância aí.
essa busca. Legal, legal. E você, bom, a gente está falando de gerações completamente diferentes, você é de uma outra geração. Pelo menos na minha geração, eu ainda peguei um preconceito muito grande, Sim, não tanto como nos anos 50, sei lá, anos 40, que atores e atrizes, principalmente as atrizes, até Dercy Gonçalves mesmo falava, né, que elas tinham carteira de prostitutas. Não era visto com bons olhares, né? E então você teve, quando você escolheu ser ator, você está falando aí que sofreu influência da parte da família, dos avós, mas assim, você sofreu algum tipo de preconceito da parte dos coleguinhas? Você ir para a carreira de ator? Porque antigamente, hoje em dia, existe preconceito, mas um outro tipo de preconceito, né? sim. Mas assim, você sofreu preconceito por querer ser ator? Rapaz, sofri bastante, e principalmente assim, na família, né? Porque toda família sonha que aquelas profissões normais que vêm à cabeça, né? Como ser médico, ser enfermeiro, ser engenheiro e tal, e por aí vai. Mas ser ator, né? De Magé, da Baixada Fluminense, algo meio que não. Como que vai sobreviver, né? Já vem logo à cabeça isso. E assim, é um universo diferente, né? Porque são pessoas que não tinha assiduidade de ir ao teatro, não conhecia, quer dizer, não tinha essa frequência na vida, como minha mãe, meu pai, né? Então é uma loucura às vezes, né? O filho chegar, não, eu vou para o Rio fazer teatro. Eu quero fazer isso. Chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer isso. E minha mãe, no primeiro momento, não queria pagar para mim. Então, eu comecei a fazer um estágio remunerado, fui pagar o teatro tablado, né, para eu fazer. Aí, É verdade. Tem essa preocupação, né, Felipe? Tem essa preocupação da parte dos pais. Quer dizer, a minha geração era assim: tu eras funcionário do Banco do Brasil ou as meninas normalistas, né? E como toda e qualquer cidade do interior, tem problemas, sim. Até esses Brasis que a gente vive hoje aí, que a gente vive um Brasil aqui na região sudeste, na região sul, diferente da realidade do norte e do nordeste do nosso país, que é a parte menos favorecida, né? É como se fosse assim, Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Isso não é culpa nossa, lamentavelmente. Mas preconceito hoje menor, menos, bem menos, com certeza, porque ganhou uma outra notoriedade de ser sim, ator, né? Eu acredito que você, no caso, seja porque isso já vinha dentro de você mesmo, mas tem uma geração aí que é complicado. Você quer ser ator porque você quer aparecer, não é aparecer, não é, não é aparecer. Eu tô tomando conta da entrevista, deixa o Célio perguntar, senão eu tomo Ah, fora. que isso, que isso. Então, Felipe, é, quando você fala da questão do preconceito e das pessoas até perguntarem, né? Isso não dá dinheiro. Você vai perder seu tempo gastando com cursos, né? É, na sua opinião, é, o ser ator abre caminhos para você ou é muito fechado essa caminhada de ator? fora a preparação, né, como você começou fazendo a pergunta, é bem difícil, né? Para mim, ser ator é muito mais do que ser um engenheiro como eu sou. Eu acho que é uma preparação, requer muito mais da pessoa, requer muito mais um nível de estudo, pelo menos os atores que eu tenho como referência, né? Como convivi também. Então, assim, eu percebo que é uma dificuldade muito grande no meio, porque existem muitos atores hoje talentosíssimos, mas que não têm tanta abertura quanto outros que não são tanto. É um meio bem fechado, até a gente vê no meio televisivo,
de cinema também. Eu acredito que hoje está quebrando um pouco mais isso, né? As pessoas estão conseguindo ter uma abertura maior, porque de acordo com a evolução também, porque antes nós tínhamos um patamar de beleza, né? Um patamar de cabelo, um patamar de tipo. Hoje em dia eu acho que essas coisas estão mudando muito, então a evolução disso está tendo mais aberturas aí, com a evolução da tecnologia, né, as plataformas, então acredito que mais à frente a gente vai ter muito mais oportunidades. Mas que é difícil, é sim, a gente conseguir se manter, né? Se Porque manter. a gente conhece e está na mídia os atores que têm oportunidade, né? Mas É. tanto é que a gente sofre até esse preconceito. Você que não está na mídia ali, fazendo trabalhos constantemente, parece quando você fala, eu sou ator profissional. A pessoa não acredita, né? Você tinha que estar na televisão ou no cinema. Então, a pessoa fica meio assim e não tem confiabilidade nessa sua afirmativa. Mas a gente encontra até como estou falando, até pelo próprio, as pessoas que estão nos vendo, né, ouvindo. A gente tem ainda uma cultura, as pessoas não têm ainda essa questão de ir ao teatro, né, tão assíduo. Então a gente acaba tendo bastante dificuldade ainda, né, nessa área. Me permite mais uma pergunta, Claro, claro. Luiz. O que acontece? Eu fiz também, né, Nossa Senhora do Teatro, né? Nossa. E a Nossa Senhora do Teatro, ela me deu assim uma visão bem ampla, né, desse universo. Porque o que eu vejo se você tem um sobrenome, né, alguém da sua família é famoso, você tem uma abertura bem maior, né? Sim. Então, eu percebi isso com meus amigos que trabalhavam junto comigo, né? Eles conseguiram com facilidade alguns papéis. Aham. E sempre falava assim: olha, eu vou botar seu nome lá, mas eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa para você. Então, realmente, como você mesmo disse, né? Eu fiquei em cartaz um bom tempo no teatro e era poucas pessoas, né? São muito poucas pessoas que prestigiam. Mas mesmo assim, a gente incorpora o personagem, né? E mostra o melhor que a gente tem para oferecer. Ultimamente, tem muitos vias pela ONG, né? Estão dando muito cortesia, cortesia, cortesia. E aí a gente vê que são pessoas que elas começam a enxergar o teatro de uma outra forma, né? Que vê que ali realmente você vivencia aquilo que está passando lá no palco. Então, quando eu fiz a primeira pergunta, foi mais Uhum. nessa situação mesmo. Não tem essa abertura total, porque a gente não tem um sobrenome, né? E Verdade. fica muito difícil. Tá? Por mais que você mostre capacidade, mostre, né? Então, essa foi uma das minhas perguntas, foi de acordo com isso aí, tá ok? Beleza. Não, eu posso imaginar o quanto é difícil, porque a gente sabe que, lamentavelmente, se o ator. Estou falando do Brasil todo, né? Se o ator não está atuando na principal emissora, que é uma emissora carioca, não vou fazer merchan porque eles não estão me pagando nada. Então, a gente já sabe, todo mundo sabe qual é a emissora que eu estou falando, ela é do Rio de Janeiro. Então, se tu não está fazendo um trabalho nesta emissora e está fazendo um trabalho, por exemplo, numa outra emissora, muitas vezes o ator está naquela emissora fazendo um trabalho e as pessoas perguntam, por exemplo, emissora que comanda o país, literalmente, emissora A. Mas esse ator que já trabalhou na emissora A, hoje está trabalhando na emissora B. Aí as pessoas encontram por ele na rua e falam assim, nossa, você não está fazendo nada não, e o ator está na emissora B. Então eu acho que deveria ser ampliado mais essa coisa de monopólio com Uhum. relação até à atuação, que tem atores e atores muito bons que migraram para a emissora B, já tiveram na emissora A,
mas não tem as pessoas não assistem, não têm interesse. Então, mesmo aqueles atores que já têm um prestígio de muitos anos de carreira, é difícil. Eu dou um exemplo da Solange Couto, isso saiu na mídia, inclusive. Ela fez muitas novelas na emissora A e ela foi passar um tempo na emissora B. Só que, inclusive, ela recebia na emissora B e ela rescindiu o contrato. As pessoas encontravam a Solange Couto na rua e perguntavam: você não está fazendo nada? E ela estava fazendo. Você imagina o que é dedicação, dedicação, dedicação. Você é um ator só de teatro ou você já fez TV? E se você fez, fala os seus trabalhos, por favor, Felipe. Trabalhos em teatro assim que eu fiz foi o primeiro espetáculo foi o Arlequim, Servidor de Dois Amos, é uma peça de Molière, uma Você não está peça de fazendo época. nada e ela estava fazendo. Oi? Você imagina o que é dedicação. Está reverberando. Reverberou. Fiz esse primeiro espetáculo aí, foi no tablado também. Depois fiz o Homem do Príncipe ao Fim, uma peça de Milor Fernandes, que foi escrita em 65, uma recomendação da Fernanda Montenegro para Cláudio Correia Castro, Sérgio Brito e a própria Fernanda, recomendou para o Milor escrever esse espetáculo. E fiz o espetáculo lá, O Burguês Fidalgo, que é uma peça também de Goldoni, que é uma peça também de época, né? Aí depois eu fiz um curso depois que eu fiz 4 anos e pouco de tablado, eu fiz um curso de TV e cinema com o Inácio Coqueiro. Ali fiz um curso em Botafogo, na Academia Nacional de Atores, com o Inácio Coqueiro. Aí dali eu fiz um trabalho com o Sérgio Brito, né? Fiquei na TV trabalhando com ele um tempo. Fiz um trabalho com ele, com a Fernanda, com a Fernanda Montenegro. Aí isso eu fui para a Globo, fiz uma participação, a novela Como uma Onda, né? E aí comecei a tentar atacar cinema e TV. Aí eu fiz, agora atualmente, né? Depois disso, né? Dirigi um grupo de teatro aqui na cidade, onde a gente fez uma peça João e Maria dos Irmãos Green. Montei um espetáculo aqui num lugar que era uma casa de festas. A gente montou um palco, tinha umas armações para montar iluminação. Montei iluminação com os alunos. O cenário, eu usei o cenário que aqui era um galpão onde a cenógrafa da Xuxa fazia o cenário dela. Então a gente usou muito material que a Xuxa concedeu para gente e fizemos esse espetáculo aqui. E atualmente eu fiz também um trabalho que é uma série até do Andrade Sucesso, que entrou aqui, A Teia do Crime, que foi minha primeira experiência. Ele me deu essa oportunidade no cinema, assim, né? A gente está aguardando aí também esse projeto. E atualmente estou fazendo, porque está na plataforma Webplay, Wplay, né? Que é até da plataforma do próprio Andrade Sucesso. Estou fazendo A Casa da Sogra, que é um espetáculo que vai ficar no Imperator, em novembro. Dias 5, 6 e 7. Então, simplificando um pouco da minha vida aí. Você estará lá no dia 5, 6 e 7? Isso será por vídeo ou presencial? É presencial. A casa ela está funcionando com 40%, né, da capacidade. Então, nós estaremos presenciais lá, fazendo o espetáculo lá. A gente já tem o espetáculo na RW Digital, RW Digital, que é a plataforma que o Andrade Sucesso criou, e que nós gravamos no Teatro Raul Cortez o espetáculo. O espetáculo é de um brasiliense, né, chamado Aaron, e ele concedeu o texto para o Andrade montar o espetáculo. O Andrade também me chamou, conheceu meu trabalho, né, através até da atriz Cláudia Maal, que está até nos assistindo aí, que me indicou a ele, e aí ele foi e me convidou para esse espetáculo. Aí a gente gravou no Raul Cortez e colocamos na plataforma. Em 2 dias tivemos 1.000 acessos, né? Que bacana! Na forma RW Play. E aí agora a gente vai fazer presencial esse espetáculo aí. Mas não, eu vou... não esqueça de comunicar para a gente fazer um merchan aí do teu trabalho,
tá? A gente Beleza. divulgar na rádio, isso é importante, né? Eu sempre falo aqui, praticamente todas as semanas, que divulgar cultura não é favor, não, é obrigação, né? Culturalmente, o país nossa, carente de tanta coisa, né? Tanto falta de acesso que as pessoas têm, por falta, às vezes, de oportunidade, por falta de conhecimento, por falta de saber tanta coisa que não é um mistério tão grande assim. Teatro é uma coisa boa para todo mundo. Sabe, você vê o brilho das pessoas quando vai ao teatro pela primeira vez. Verdade. É muito interessante. Eu como ator, sou um excelente locutor, porque realmente eu não sei como. Eu não consigo decorar nada. Não consigo decorar nada. E se tiver dália, eu acabo me perdendo. As coisas vêm meio que isso da minha. Eu estou te perguntando, fazendo essa conversa contigo, mas eu não estou olhando nada, não. Talvez que se eu estiver olhando, eu vou acabar me perdendo todinho aqui, sabe, Felipe? Então, esse dom do improviso é do rádio, que dá essa, né? É. Agora, ator, eu acho que improvisar, eu me lembro de uma cena do Miguel Falabella e o outro ator, não me lembro, já falecido, inclusive, foi no Teatro João Caetano, que eles estavam fazendo uma peça, ou alguma coisa de sereia, enfim. E aí o Miguel Falabella estava, né, em cena, né, e tudo. Daqui a pouco ele parou, ele ficou mais ou menos, sei lá, uns 10 minutos falando o texto. Daqui a pouco ele parou, a plateia, Guilherme Caram, o que estava junto com ele, o ator Guilherme Caram. Aí o Falabella assim, porra, Caram, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá falando contigo, não tem nada a ver com você. Virou para a plateia e falou, gente, esquece isso aqui que eu falei. Você não percebe, não, claro, leigo, né, não sou ator, esse dom do improviso, foi aplaudido em cena aberta. Isso é muito legal, porque assim, eu não percebi, acredito que 90% das pessoas que não haviam assistido a peça também não percebeu que dali não era nem caco, não. Ele realmente parece que tinha esquecido o texto e começou a improvisar, né? Esse branco, como faz? Fala para mim, curioso. Como é que você faz? O Célio já conversou comigo uma vez a respeito de... Gente, como é que faz esse branco que dá? Como vem isso? Como é que vocês resolvem isso? Eu me viro da seguinte forma, né? A minha diretora e professora, né, Thaís Baloni, ela falava que o segredo do teatro é você ouvir. E continuar em cena. Porque a magia do teatro é você permanecer em cena, mesmo quando você não tem um texto, mesmo quando você não fala o texto. Então, quando você permanece em cena, mesmo que você esqueça o texto, esse improviso vem naturalmente. Essa questão chega em você, porque você está ouvindo, você permanece, você reage a tudo aquilo que está sendo dito, né? Como na vida, né? Verdade. Sério. Sério? Isso, o que ele falou é isso mesmo, porque na verdade você conhece a história, né? O que a equipe vai desenvolver para passar a mensagem, né? Então, no momento em que a gente pega o gancho do colega, que é para poder soltar a nossa fala, você pode não falar aquilo exatamente conforme está lá no texto, mas você fala de uma forma que você sabe que depois você tem que deixar uma deixa para outra pessoa. E isso a gente vai adquirindo aos poucos. Eu lembro que quando eu estava no Sesc, ali de Gente Dentro, e nós estávamos apresentando o Beijo no Asfalto. Nelson E Rodrigues. Isso, grande! E aí, nessa do Beijo no Asfalto, eu era o pai da... eu esqueci agora o nome dela, mas tudo bem. Eu era o pai, e aí eu estava defendendo ela e tal. E para mim, já tinha terminado a minha fala. Aí eu saí do palco. Na hora que eu ia sair, o meu diretor, volta,
ainda falta alguma coisa. E aí, qual era a coisa que estava faltando? Aí, o que eu fiquei muito satisfeito é que essa menina que estava fazendo como minha filha, ela jogou uma deixa para mim. Aí eu lembrei. Aí eu continuei e ninguém percebeu, né? É uma coisa muito interessante. Eu não sei se isso acontece com você, ô Felipe, mas o teatro, no momento que você está representando, tudo se transforma, né? Dentro de você. E como eu vi muito filme da ópera, o fantasma da ópera, eu acredito muito que no teatro existe um fantasma que incorpora a gente e vai, né? Eu penso Essa é muito a nisso. sensação. É uma sensação Sim, assim mesmo. Cada peça, cada. Mesmo que você tenha estado em cartaz, quando você faz é uma forma única, né? É sim, incrível. sim. Cada espetáculo é um espetáculo. Teatro, para mim, não tem emoção maior. Não tem algo na vida que me dê tanto prazer quanto fazer teatro. Eu acho Né? fantástico. O, Eu acho o fantástico. Felipe, só mais uma pergunta. Por Imagina, acaso Sérgio. você já teve a oportunidade de fazer duas peças teatrais no mesmo período? Não, não. Não fiz, não. Eu gostaria de saber como é que é isso, né? Você incorporar um personagem no teatro, sair dali para o outro incorporar outro personagem. Eu tenho uma É, curiosidade para saber como é que é, né? Você tem que estar muito zen, né? Para poder não misturar as coisas, né? verdade. Tem muito isso em novela, né, Sérgio? Atores de Tem. novela, e inclusive a casa de espetáculo enche bastante quando o ator está fazendo novela na emissora A e está atuando. As pessoas parecem que estão ali para ver, claro, para ver o ator, mas em função da novela tá passando na emissora A, as pessoas vão lá assistir. Isso é uma coisa que atrai bastante o Então, público, né? Luiz, você veja bem, você falou a questão de novela. Na novela, ele está representando, tem aquele stick, aquelas coisas que você já fixou na sua cabeça, né? Já absorveu. Quando chega no teatro, ele tem que desfazer tudo aquilo, né? Porque é um outro personagem. E muitas das vezes isso é difícil, isso não é fácil. Fala aí, Nossa, ô imagina, eu Felipe. imagino, eu Ah, imagino. com certeza, porque o teatro requer tanto um processo de construção, né? E o personagem requer bastante, porque ali é ao vivo e na hora. Então, você tem que manter do início ao fim o personagem. Então, esse é o grande desafio, né? E aí, na TV você já tem aquela questão de gravar, de parar e tal. Mesmo assim, tem seus lados também desafiadores. Então, assim, você tem que mostrar ali os dois papéis, o que eles representam, né? Incorporar ali Sim, os dois, ainda mais na rede nacional, a pessoa vai ver a diferença, né? Porque tá todo mundo te vendo e vai te ver no teatro e vai perceber se você de fato tá fazendo o personagem ou não, né? Um grande desafio, né? É um grande grande É, desafio. desafio. eu perguntei um ator da peça, um dos atores de uma peça que estava sendo levada lá em São Paulo, era por web, por vídeo, e aí ele me contou uma faceta muito interessante. Eu quero te perguntar se aconteceu isso já contigo. Um determinado ator, ele tinha um personagem polêmico para fazer, e ele recusou o personagem. Quer dizer, o personagem é personagem. O personagem não tem nada a ver com você, é o personagem. Você está ali prestando somente o seu corpo, né? Enfim. E ele acabou não aceitando o papel porque ele achou que era polêmico, que ia trazer problema. Eu falei, bom, então, como existe um advogado que não é tão bom, um professor que não é tão bom, um médico que não é tão bom e por aí vai. Existem atores também que não são tão bons. Já aconteceu de fazerem um convite de determinado personagem. Esse personagem não tem nada a ver com Felipe. Você recusou por conta disso?
Não. Agora até tem um ator que já faz um dos personagens da peça Casa da Sogra, né? Que é o Juju, que é um personagem que não tem nada a ver comigo. O Alfredo ainda tem alguma coisa a ver comigo, que é o porteiro, né? Que eu faço. Então tiveram alguns ensaios que o Andrade pediu para eu ler o texto. Então eu li como se eu fosse fazer o personagem. E era um personagem, para mim, bem desafiador. Porque não é o meu universo, né? Mas mesmo assim eu encarei e encararia, né? Mesmo recebendo as críticas depois, até da própria família. Eu sei, exatamente. Por exemplo, um hétero ter que interpretar um personagem que seja gay e que muitas vezes esse personagem tem que beijar um outro colega de trabalho, homem, Uhum. e foi o caso desse rapaz que acabou recusando essa peça lá em São Paulo, porque o personagem na história era gay e ele não quis fazer. Eu falei, poxa, ator não tem sexo, né? Ator É, só tem emprestando o corpo, mas a fala, os movimentos, é do personagem. Então isso acontece sim. Quando você me falou que não tem a ver com o seu universo, eu imagino que deve ter sido um personagem polêmico, com, como esse. Só que as pessoas que sabem quem é o Felipe, conhecem o Felipe, a família conhece o Felipe e sabe separar o jogo do trigo. Antigamente, as pessoas confundiam muito o personagem, principalmente de telenovela. Tem atrizes aí que apanhavam na rua, atores que apanham na rua, que as donas de casa achavam, literalmente, que aquela pessoa. Gente, para você ver o que é a Olha, falta de conhecimento. nós estudamos, lógico, o Felipe também deve ter estudado a história dos atores, como você está falando, né? Marília Pêra. Gente, a nossa. história dessa mulher, o que ela lutou, o que ela bateu de frente, né? O que ela foi xingada, né? Assim, eles chegaram a um ponto no período da ditadura de colocar a nua na Cinelândia. E todos xingando ela e ela saindo chorando. Então, quer dizer, era muito sofrimento. Realmente eles eram caçados, eles eram perseguidos, e eles são, assim, pessoas que sobreviveram, né? A gente tem que concordar, o nosso programa não tem nada a ver com política, Mas o mas teatro é altamente a político. perseguição, É, sim, mas eu queria falar, mas a perseguição continua. E a Com gente sabe que certeza. continua, porque o ator é um outro universo, né? Ele, entendeu? Então, assim, a gente está vendo. é uma mensagem, né? A gente Todas está as vendo. peças são uma mensagem, né? Então, Total. nessa mensagem, se está agredindo lá, opa, peraí, a Gente, censura vem. a gente sabe que Exatamente. peças aí, antigamente, demoraram, às vezes, a censura ia lá no teatro e prendia todo Sim, mundo. O próprio Roque Santeiro, a primeira versão do Roque Santeiro, Dias Gomes, foi censurado. Eu me lembro, nossa, eu era guri, me lembro que na noite de estreia da novela Roque Santeiro, a versão ainda com a Beth Faria, o Lima Duarte, que a Viúva Porcina, no caso, era a primeira versão era a Beth Faria. No dia que ia para o ar, não foi para o ar, a censura vetou. Eu Nossa. sou de um tempo, que não é do Felipe, em que quando começava o programa, sério, vinha a censura federal. Esse programa é Ah, liberado para o horário X. a minha Vinha diretora de isso. teatro, lá do Tablado, ela conheceu o Gilberto Gil e o Caetano na cadeia. Ela falou: "Ei, essa cadeia tá boa hoje", hein? Que ela falou merda no teatro na época da ditadura. E aí Para você ver, prenderam né? ela. E você sabe, quem é de teatro e quem é do meio artístico, a gente deseja, para todos os meus colegas que são atores,
quando eles vão fazer um trabalho, eu desejo para ele merda. E todo mundo, quem é do teatro, sabe o que é merda. Sim. Mas a merda que você falou, deve ter falado de uma outra merda que não era essa merda de sorte. Essa merda que eu desejo para os meus colegas de atuação é merda de sorte. Ela falou alguma merda que não foi essa merda. E dava cadeia, né? E dava cadeia. Hoje em dia, você fala semi-amordaçado, digamos assim. Bom, você tem a abertura de você ir para a rua e você gritar. Como eu vi alguns colegas essa semana passada, se não me engano, no final de semana, ali de frente. Um deles, o Del Gacês, né? Estava ali, né? Enfim, aliás, estou para trazer o Del aqui para a gente bater um papo, que eu estou revendo, inclusive, trabalhos dele. Eu estou maratonando a novela Chica da Silva. Ah, que legal. Ele aparece... E Chica da Silva, sabe quem foi o primeiro da TV a dirigir Chica da Silva? Walter Sérgio Vancini. Brito. Ah, não Sérgio foi Walter Brito, Vancini? Foi Sérgio Brito. Ele dividiu com o Walter Vancini, então. Dividiu. Porque ele faz uma participação no capítulo mais adiante. O Del entra no 36º capítulo, Sim. mas o personagem do Sérgio Brito ainda não entrou. Enfim. Ah, tá. Nossa, o Walter Vancini nossa, ou você trabalha com ele ou você não trabalhava com ele, né? Tem histórias incríveis aí. Felipe, me diga uma coisa, como é que você conseguiu chamar essa atenção especial para o Sérgio Brito, a ponto dele te chamar para trabalhar contigo? Isso foi incrível, cara. Eu estava fazendo a peça O Homem do Princípio ao Fim, que já até comentei aqui, né? Que foi escrita pro Cláudio Correia Castro, Fernando Torres produziu o espetáculo, Fernanda Montenegro fez também, Milor dirigiu. E aí eu escrevi para o Arte com Sérgio Brito, em TV Brasil, e falei que estava fazendo um espetáculo que foi escrito para ele em 65, e eu fazia os textos que eram escritos para o Sérgio, porque não havia os personagens, né? Era o nome dos atores. O Sérgio abria a peça com um texto de um homem vendo um homem vendo um outro homem nadando no mar, que seria Deus criando todo o universo, né? E ali ele abria com esse monólogo o espetáculo. E aí eu escrevi para o programa e fui fazer a peça. Daqui a pouco, quando eu estou terminando o espetáculo, a Thaís está dando ali os cumprimentos e tal, pediu para o teatro aplaudir de pé Sérgio Brito. Aí na época aí a Thaís falou: Sérgio, quem te convidou? Meu Deus do céu, você veio. Ele, como não poderia vir? E foi assistir o espetáculo. Aí foi um dos seus alunos, dos seus atores, Felipe Reis e tal. Aí ele veio falar comigo. Aí falou, ele estava acompanhado da Francisca, né, que trabalhava com ele. Aí calhou da Francisca, era da minha cidade, ela mora em Piabetá, né, aqui em Magé. E aí ele estava fazendo uma peça Outono e Inverno, de Lais Norém, uma direção de Eduardo Tolentino no CCBB. Aí me convidou. Aí fui assistir o espetáculo, conheci, a Fernanda estava lá, estava o Ítalo Rossi lá. Nossa, só fera! Conheci Natália Timberg pessoalmente. Meu né? Deus do céu, o negócio até voou aqui, só fera. Eu estava num saguão assim, que estava Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Sérgio Brito, e eu conheci esse pessoal todinho, cara, ali no final do espetáculo. A peça durava 2 horas, era uma mesa de jantar. Uau. O espetáculo, que ele fazia com a Laura Cardoso. Depois a Sueli Franco substituiu ela, porque ela foi fazer televisão. Aí a Sueli substituiu, eles foram para São Paulo com o espetáculo. Aí dali o Sérgio falou que ele estava à procura de atores jovens que pudessem o ajudar a assistir os espetáculos devido à debilidade física dele. Assistir as peças para debater com ele uma vez na semana, na sua casa em Santa Teresa, para fazer a pauta do programa. Aí eu falei, eu me candidato. E foram quatro pessoas. Aí ficou eu e o André Marinho, que fez Casa de Arte Laranjeira, né? Ele fez a Cal lá com Hermes Frederico, que eu conheci também posteriormente. Aí dali minha vida mudou cultural e intelectual, porque ele já me deu alguns livros para eu ler e me entregou na casa dele.
na biblioteca que ele tinha lá. E ali eu e o André eu comecei a ir, Teatro Municipal, Shopping da Gávea, comecei a frequentar as pré-estreias, comecei a conhecer pessoas, comecei a fazer um hall incrível de conhecimento, de conhecer pessoas e tal, na cultura, na arte, e ia para as gravações, né, ali no centro da cidade da TVE. Então foi assim que tudo começou Hein? e fiquei esse tempo todo aí. E nisso que se deu um trabalho com a Fernanda Montenegro. Posso falar posteriormente aí. Bacana, que legal. Eu já ouvia falar da generosidade do Sérgio Brito, Não, uma né? Teve um pessoa ator, extraordinária. Ele, eu me lembro de Sérgio, uma coisa que me marcou muito. É engraçado que nessa época, né, eu estava ainda. Porque você tem vontade de ser ator, tem outras oportunidades na vida, chega um momento, porque eu fui muito jovem decidido o que eu queria fazer. Mas chegou um momento que eu tive um embate e agora, hein? Aí tem outras questões na sua vida, né, que te fazem, às vezes, uhum. trilhar um outro caminho. Mas o Sérgio sempre falava comigo, ó, o ator precisa ter outra profissão. Eu sou médico e eu larguei a medicina para ser ator. Ele sempre falava isso comigo. E uma das coisas que marcou na vida dele para mim foi ele entrando no João Caetano. Aí tinha muita gente, era uma pré-estreia do espetáculo musical chamado Sete, né? Que a Zezé Mota fez, com a Uhum. Alessandra Maestrini. Eu fui nessa Uhum. pré-estreia, inclusive conheci a Rogéria lá no camarim, entrei no camarim, foi um auê Eu total. assisti essa peça, assisti em vídeo. Assim, aí ele passou por trás, cara, desde a pessoa que limpava o teatro até o cara da bilheteria ia falar com o Sérgio. Ele tratava todo mundo igual. Aquilo, caramba, aquilo me marcou de uma tal forma. É impressionante, né? Não, A- ele é generoso, já tinha ouvido falar do Sérgio Brito com relação à generosidade. E a dona Fernanda também, né? Que é uma. Nossa, ela. Só com o olhar da. Meu Deus do céu. Não Não, e tem. Qualquer personagem, ela a é Fernanda tem uma fogo. questão de leitura, eu que vi de perto, né? Era uma coisa. Eu ficava assim, sabe quando você fica. E naquela época eu não tinha essa questão de registrar, né? A gente não ficava Uhum, preocupado com uhum, isso, né? Mas eu me lembro que claro. cara, eu não tô acreditando. Eu subia às vezes, porque tinha dificuldade, eu estava na Central do Brasil e pegava um táxi até Santa Teresa. Às vezes o taxista não queria ir por conta dos trilhos, né? E eu pegava aquele ônibus mesmo e ia. Aí eu ficava, cara, eu não tô acreditando, eu vou estar daqui a pouco com Fernanda Montenegro e Sérgio Da Brito Montenegro. na mesma mesa de um trabalho que eles iam fazer juntos, acabou que não conseguiram fazer, de Simone Sartre, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Uhum. Eles iam fazer um espetáculo que foi encomendado por um autor amigo da Fernanda chamado Newton Goldman, e ele deu textos em que eram falas da Simone e falas do Sartre. Então, para ajudarem a cortar os textos junto com eles, né? Compactar os textos junto com eles para botar aquilo como uma peça de teatro, aquele compêndio de toda a história ali de Simone Sartre. E ali eu ia fazer esse trabalho, eu ficava às vezes sem acreditar, sabe? Eu- Aí Cara, depois a gente muito tomava um legal. café, comia um bolo, a Fernanda sempre muito simpática. Na época a gente ligava, né, para Fernanda e tal, para falar essa parte do texto e tal, não sei o quê. Então tem coisa que a gente não se dá conta. Até onde eu cheguei, né, da onde eu vim, onde eu cheguei, para mim, mesmo as pessoas não sabendo, me realizou. Porque o aprendizado de conviver com essas pessoas tem atores que não tem durante a vida. Aí o que que aconteceu comigo? Desculpa aí, vocês querem fazer pergunta, eu tô falando demais. Não, não, é você mesmo. É que eu já tinha ouvido da Thaís Baloni, né? De acordo com. Porque a gente sai de uma cidade de Magé, por exemplo, né? Mesmo achando que nós não somos capazes de estar naquele meio, né? A gente acha dentro da gente que aquilo não é o nosso meio. Eu tinha esse problema. E aí chegou um Uhum. certo momento, na primeira peça que eu fiz, que é a Thaís Baloni, que fez, estreou Tribobó City de Maria Clara Machado em 71. Foi uma mulher que foi falada nos jornais da época por Machado de Assis. Se você colocar na internet, você vai ver aí.
E aí ela chegou para mim, num texto que eu fiz, ela falou, garoto, você não está servindo para nada. Aí, rapaz, aí eu vim para casa chorando, né? E falou que eu não serviria nem para limpar o teatro. Ela foi pesada mesmo. E ela era Uau! pesada. Mas eu continuei com ela. Eu sou meio doido. Sei lá, alguma coisa me. Eu acreditava que haveria uma mudança em mim, né? E aí continuei, fiz essas peças todas com ela. Aí nessa questão do Sérgio, o Sérgio precisou de uma pessoa para orientar as pessoas com respeito à cultura francesa antes do espetáculo. Aí ele perguntou se eu tinha alguém que tinha todo esse conhecimento. Eu falei, tenho a Thaís Baloni, depois de muito tempo, né? Aí o Sérgio foi, nós entramos em contato com ela, né? O Sérgio, oi, é Sérgio Brito, falando com a empregada dela. Aí ela me contando depois, né? Aí a empregada ela não está, mas vou anotar aqui o número, o recado, ela vai entrar em contato. Aí depois a Thaís conversando comigo. Quando a empregada veio me falar que Sérgio Brito estava me ligando, eu falei, para de palhaçada, você está de brincadeira comigo. Aí ela retornou a ligação. Aí, Sérgio, como você conseguiu meu telefone? Foi o teu aluno, Felipe Reis. Aí ela, esse garoto é danado mesmo. Porque no último espetáculo que eu fiz com ela, ela escreveu um recado para mim dizendo que eu chegaria onde eu quisesse chegar. Eu seria o que eu quisesse Olha, ser, Olha, porque eu havia ultrapassado ali as etapas, né, do teatro, as etapas da sua própria formação interior. E aí aconteceu isso, eu fiquei assim, a gente fica extasiado até o dia de hoje, né? Aí a Thaís me convidou para assistir um espetáculo infantil dela, né? Que ela estava fazendo um espetáculo, tem o Universo das Bruxas de Maria Clara Machado no Teatro Tablado. Aí eu fui, nós sentamos no palco, né? Nessa situação. Aí a gente começou a conversar sobre tudo que tinha acontecido, todo o meu processo. Conversamos sobre como que eu consegui chegar aonde eu cheguei, né? O conhecimento com as pessoas que trabalhar com quem eu trabalhei e tal. Aí estava até com a Zeli de Oliveira, que é uma atriz também renomada. Aí, aí antes de começar o espetáculo, ela chamou todos os atores que faziam a peça dela. Cara, eu fiquei assim, eu nunca imaginei aquilo. Aí chamou todo mundo, desceram na escada, né, na coxia. Ela falou assim, ó, eu dei aula para André Beltrão, eu dei aula para Fernanda Torres, eu dei aula para Marcelo Serrado, mas está na frente de vocês o único ator que me fez chorar com um texto, Felipe Reis. uau! Cara, quem estava comigo, a pessoa que estava comigo falou assim, se você contar isso, ninguém vai acreditar. Mas foi um negócio que eu fiquei em êxtase, assim, porque antes eu tinha ouvido dela isso, né? E agora eu estava ouvindo aquilo. Para mim era uma coisa, É, era extraordinário, né? mas não se julga o livro pela aparência da capa, né? Se julga o livro pela aparência da capa. E você obteve a resposta muito boa. Quantos quantos atores nesses Brasis aí, e até mesmo aqui no Rio de Janeiro e nas cidades do interior do Rio, não tiveram a oportunidade que tu teve. Tivesse uma oportunidade que muitos adorariam estar só de estar perto do lado de Fernanda Montenegro. Exatamente, por exemplo, Felipe Abib, que é um ator que mora até nos Estados Unidos, que fez o Burguês Fidalgo comigo, né? Fez Faroeste Caboclo, agora tá num filme aí, se não me engano, é o que se chama Mário, é uma coisa assim, ele tá fazendo um personagem bem É, interessante. onde vai ficar o Mário, Onde sei lá, vai alguma ficar coisa. Mário? Vou até assistir esse filme. Com quem vai ficar o Com Mário? quem Eu vai acho que o ficar o nome é Mário? esse. É o Felipe Abib, É. ele faz um dos personagens. Ah, tá. Ele fez o Burguês Fidal comigo, ele falava na época, né? Felipe, pelo amor de Deus, porque o que que aconteceu? Eu comecei, aqueles amigos que Uhum. faziam teatro, eu comecei a ter tanta Sei. influência que eu levava o Sérgio para assistir. E ele estava fazendo uma peça, o Felipe Abib, a gente tem uma história muito curiosa, ele estava fazendo o Cachorro, que era no universo de Nelson Rodrigues, né? Ali no Teatro Maria Clara Machado, no Planetário, né? Aí eu fui assistir o espetáculo a primeira vez, ele falou, e aí, Felipe, gostou e tal? Pô, falei, pô, adorei, cara, e tal. Aí ele falou, tu consegue trazer o Sérgio aqui? Eu falei, vou tentar.
E nós tínhamos uma pauta para irmos toda a equipe no Teatro Oi Casagrande, né? Assistir a Noviça Rebelde. Aí eu insistindo com o Sérgio, você quer que eu faça isso mesmo? Eu vou deixar de assistir a Noviça Rebelde para assistir o Cachorro lá no Planetário. Eu falei, Sérgio, vai lá, Sérgio, vamos assistir. A peça é muito boa, você vai gostar. Cara, o Sérgio foi no Planetário. Pediu o André para ir para o Oi Casagrande com a Francisca e eu fui para o Planetário. Chegando lá, quando terminou o espetáculo, o Sérgio deu uma aula de Nelson Rodrigues para toda Olha, uma parte da plateia e os atores, e o diretor, inclusive. E no final o Sérgio falou, quero vocês no programa. E fez um programa com eles. uau, A que partir bacana. dali, a carreira de Felipe Abib não foi mais a mesma. Porque eles começaram a fazer todo o circuito nacional, né? E ele foi fazer uma peça com o Nanini, no Shopping da Gávea. E dali ele foi fazendo cinema, foi convidado para fazer várias coisas. Então, assim, eu pude ajudar algumas pessoas, né? A gente Sim, vai, como? começa... assim, uma coisa... Essas histórias são extraordinárias, né? Que ficam na nossa memória, do nosso passado, do que a gente conseguiu contribuir. Dentre outras, né? Pô, São bacana histórias isso. inéditas, né? Que agora todo mundo está sabendo. Não, bacana. Bacana isso. Muito legal. Quer perguntar alguma coisa antes que eu pergunte aí? Pode perguntar, Eu só queria Célio. perguntar, ô Felipe, no caso, você morando em Magé, né? Você falou da dificuldade de transporte, né? Para poder estar sempre lá, né? Em Santa Teresa, né? Sim. Sempre era um empecilho. Mas você dá aula de teatro em Magé? Você estimula o pessoal a ir para o teatro? Como é que é a sua vida lá em Magé? Então, tem um tempo bem atrás, né, quando eu estava bem assim, focado só no teatro, né, eu dava aula numa escola aqui na cidade, e aí que a gente começou a montar também espetáculos, né, com muita dificuldade, porque não tinha um espaço assim, a gente adaptava, e eu escrevi uma coluna para um jornal de um amigo que era daqui, uma revista daqui da cidade, onde eu falava de cultura, e a gente promovia sempre algumas promoções para levar as pessoas ao teatro. Eu lembro que foi uma coisa tão louca, porque eram algumas. A gente procurava os descontos para fazer as promoções, né? E a única peça na época que a gente conseguiu foi uma peça de Jean Genet. E o ator ficava nu em cena, Eita! no Planetário da Gávea. Jean Genet, tudo dele é polêmico, né? Vamos combinar, né? Tudo é polêmico. E aí nós conseguimos e levamos as pessoas, assim, nunca tinham ido ao teatro, os magienses, né? E aquelas pessoas e gostaram, né? Viram como arte aquilo. Ele na cadeia, preso, nu, tomando banho e tal, aquela coisa. Conseguiram perceber além do corpo, além do ator, Que bom, a arte. Então, que bom. eu achei que foi uma experiência legal. Atualmente, eu tenho alguns projetos para aqui, que pretendo expandir aí mais à frente, para aqui para Magé. Você, você ficaria? Oi? Você ficaria, naturalmente. Sim. Não, não, nu. Ah, Ah, tá. É não, eu teatro. acho que fico Teatro não tem sim. barreiras. Eu vou te falar, porque igual esse personagem, embora eu recebi uma crítica até da minha própria mãe, né, com respeito a essa peça que eu fiz. Mas só que eu falei, mãe, eu fui chamado para arte. Eu não vejo aquilo como sendo o Felipe, embora eu empreste algumas características do Felipe para o personagem, reconstrua algumas porque o personagem não tem, e até aquele papel, se eu fosse fazer, eu faria de verdade, porque era um papel também homossexual, era um papel ligado ele tem um universo de mandingas e tal, que você morre de rir, é uma coisa incrível, porque eu vejo além da arte aquilo, eu vejo além da pessoa, né? Eu vejo a arte, então eu acredito que eu empresto o meu material humano para a gente trabalhar. Mas essa peça que você está falando, como é que a gente faz para assistir?
Ela É está o em que alguma plataforma ou travou, né? acho que deu uma Oi. congelada aí? É, agora É, Não. voltou. voltou. No momento, nós vendemos o primeiro lote, o Andrade vendeu a produção, né, o primeiro lote, o segundo. Aí ficou. Todas as pessoas que compraram têm acesso com senhas e para entrar na RW Play. Agora eu não sei se ele entrou aí na live, eu não sei se ele ainda continua. Não sei se ele vai abrir um segundo lote, porque a gente vai fazer o espetáculo presencial. O terceiro Ah, lote, né? esse que Aí, é o esse 5, que 6 e 7, né? é a casa da sogra. A gente vai pro Imperator fazer lá. Não, não deixe Aí acredito que de ele não. passar para gente. Não deixe de passar para Não, gente, não que deixarei, não. se puder, inclusive, irei assistir, que Claro, eu gosto de prestigiar e divulgar, né, inclusive, né? Faz parte com certeza. do meu universo divulgar espetáculo e isso é muito interessante. Não perca a oportunidade de divulgar, não, viu? Você pode fazer contato com a Rádio Bela, meu telefone, com o Célio, enfim, para a gente poder fazer esse trabalho de Perfeito. divulgação. Célio, Sim, você falou que deu aula, né, há algum tempo, mas no momento, você tem algum projeto? No momento eu quero me ater a esses projetos porque eu peguei também a direção de produção desse espetáculo, né, para tocar. E eu quero me dedicar, que é uma coisa que eu fiz também há um tempo atrás, e eu quero me dedicar ao máximo no espetáculo A Casa da Sogra, né? Focar na direção de produção e na parte de ator. Eu quero, sei lá, chegou um momento assim, eu quero trabalhar como ator, eu quero fazer teatro, sabe? Eu quero fazer acontecer. Não tô nesse momento, o professor Felipe ainda não tá. Eu tô querendo ser dirigido, sabe? Sim, Tô sim, sim. querendo retornar dessa forma, né? Na atuação e na parte da produção aí. Como é que você está se sentindo nesse período que nós estamos atravessando? No caso, parou um pouquinho a plateia, o presencial, os aplausos. Você, como ator, como é que você tem se sentido? Vou te falar como o mestre nos dizia, né? Sérgio Brito, né? Que o ator ele precisa ser uma boa plateia. Como plateia, eu me senti muito mal, porque eu vou sempre ao teatro, né? Sempre procuro ir ao teatro. Então, tava me fazendo falta já, né? Não assistir espetáculo, não assistir teatro, não ver o teatro acontecendo, porque mesmo de forma online, né? Eu não sinto que estou vivendo aquela emoção do palco, não sinto que aquele ingresso foi bem pago. Sim, Então, me senti assim, um pouco mal em relação a isso, né? A gente que está acostumado a assistir, a ver, a ir ao teatro. Eu gosto muito do ritual que se faz para ir ao teatro. É impressionante isso. Parar para comprar uma bala, ficar à espera da plateia, ali na bilheteria, né? Aquela coisa toda, entrar, procurar o seu lugar. Eu já fiz muito isso sozinho, né? Um prazer, uma coisa assim. Aí imaginar o espetáculo, aí depois você tá ali, uma emoção tão grande, cada peça que você assiste, né? E cada texto, cada boa atuação, né? Cada aprendizado. Então, eu me senti bem mal como plateia e como ator também de não estar podendo fazer, né? Não estar podendo criar. a Aline Carioca, ela está falando aqui. Estou com saudades do teatro. E você acabou de É uma falar amiga minha. esse roteiro, né, que a gente faz. Realmente é muito emocionante, porque você interpreta ali o personagem e a reação do público te dá mais gás, né? Naquele momento ali ao vivo, o público reagindo, é algo muito interessante. O que eu sinto saudade do teatro os aplausos quando as cortinas não abrem. Aí não abriu a cortina, o povo começa a aplaudir, que é o protesto para começar, cadê? É, Isso faz parte, né? É muito, muito interessante.
É verdade. Eu gosto também. Gosto bastante. Todo mundo está sentindo falta dos eventos, né? Eventos esse que a gente, eu com a minha equipe comigo, de fazer uns trabalhos, né? Até apareceu alguns convites, mas a gente não achou muito seguro. Entendi. Foi no ano passado, a gente não estava muito seguro ainda de fazer esse evento, porque a, eu cubro o Carnaval do Rio de Janeiro, já desde 2014, e eventos que anteciparam a festa, né, do Carnaval, a gente sempre vai fazer ensaios técnicos, visita nas quadras das escolas, isso tudo a gente teve que parar, né, em função da gente estar preservando a nossa saúde e a saúde das pessoas que nos cercam também. Isso é muito importante. Sim. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco isso tudo vai passar e a gente tem que pensar positivo, sim, né? As coisas já estão caminhando, graças a Deus, de uma maneira bem positiva. Antes, no ano passado, nessa data, nem a vacina nós tínhamos ainda, né? Estavam em pesquisa. Hoje em dia a gente já vive uma realidade que tem as vacinas aí para as pessoas se imunizarem. Bom, se ela tiver alguma pergunta, para a gente poder liberar A o última Felipe, pode ser. Deve. Felipe, vou te fazer dormir tarde, hein? Não, que isso. Felipe, me diga uma coisa. Carnaval, que o Luiz agora falou, e aí eu lembrei, o teatro aberto. Você pensa nessa possibilidade do teatro aberto? Você acha que o carnaval ali na avenida é um teatro aberto? Acho. E teatro completo, né? É um musical completo, né? Ali você reúne todo tipo de artes, né? Teatro, artes plásticas, pintura, artesanato, música, né? Você consegue na avenida reunir tudo isso. Que conta uma história, né? Ela tá ali, né? Falando toda uma história que muitas pessoas não conhecem. E uma coisa que eu quero sinalizar é que uma vez eu fui fazer uma prova de história e graças a uma escola de samba eu lembrei o nome dos personagens. Isso foi muito benéfico. Os sambas enredo contavam histórias, né? Fala aquela do Joaquim José da Silva Xavier, o nome de Tiradentes, nasceu em 21 de abril, lutou pela independência. Pronto. Tirava 10 na prova. Né? Conta-se, é um livro, né? Cada ala que passa é uma página do livro que está sendo contada uma história. Não deixa de ser arte, né? Espetáculo também. Meu querido Felipe, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho conosco, ter cedido aí o seu tempo para poder conversar um pouquinho com a gente. A Web Rádio Bela está aberta todo e qualquer momento para que você quiser divulgar seu espetáculo. Sim. Você pode divulgar, a gente vai te receber de braços abertos aí para fazer esse trabalho de divulgação. Igual eu falei, divulgar cultura não é favor nenhum, é obrigação. Show de bola. Muito bom estar aqui com vocês aí, saber disso também. A gente tem parceiros aí, pessoas que gostam de teatro, que torcem também pelo teatro, né? Não, legal. Com certeza. Quero agradecer aqui, igual vocês falam, em cena aberta, ao Célio, né? Que proporcionou esse nosso encontro, né? Que fez essa ponte para conhecer o Felipe Reis por hora ainda por vídeo. A gente vai ter o prazer de ir assistir o seu trabalho e cumprimentá-lo nas outras oportunidades, se Deus quiser. Célio, muito obrigado por ter apresentado o Felipe para a gente aqui. Sim, com certeza. Luiz, tem algumas pessoas que estão entrando agora. É bom dizer, né, que vai ficar gravado, não é isso? Exatamente. Olha, esse programa que você viu, está tendo a oportunidade de ver aqui ao vivo. Você terá a oportunidade de assistir na Web TV Bela. Eu vou mandar o link para o Felipe, vou mandar o link para o Célio. Eles vão compartilhar com as pessoas. Então, Felipe, faça favor de compartilhar o vídeo, né, para que as pessoas possam assistir. E no sábado, às 2 horas da tarde, você tem uma outra oportunidade. Quem não conseguiu assistir essa live agora, aqui ao vivo, né? Live vivo, tem tudo a ver.
e não teve oportunidade também de ir lá na Web TV Bela, que logo após que eu acabar aqui, eu vou passar por formato de vídeo no YouTube, tem oportunidade de escutar a Sonora no dia sábado que vem agora. Estou perdido com a data, gente, pelo amor de Deus. Sábado que vem, às 2 horas da tarde, a versão de áudio para você escutar nesse nosso bate-papo. É isso aí. Mais Valeu. uma coisinha, a Cláudia está dando parabéns, tá? Gostou muito do bate-papo, a Cláudia. A Cláudia é uma beijo, das atrizes Cláudia. da Casa da Sogra. Merda para você, Cláudia. Mas essa merda é merda da ditadura, não. É merda para você, a sorte também. E a Aline está mandando parabéns também. Tá bom. Gente, ficamos Tá bom? aqui. Tá bom, ficamos aqui então aqui. com a entrevista de hoje. O nosso convidado falando da artista foi o Felipe Reis, o ator Felipe Reis. Na próxima semana, se Deus quiser, na próxima terça-feira, a gente está aqui na web Rádio Bela _ no Instagram, com mais uma entrevista do mundo da arte, ou não. Beijo no coração de todos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço. Ô, Abraço. tchau.